conversa hoje gira em torno de uma instituição antiga, ancestral mesmo, não exatamente secreta, mas discreta, e cuja história remonta a alguns séculos e tem raízes aqui no Brasil. Nós estamos falando da Ordem dos Cavaleiros Templários. Vamos conversar com o prior da Ordem dos Cavaleiros Templários no Brasil, Albino Neves. Albino, vamos dar uma rebobinada no tempo aí sobre a Ordem Templária, quando que ela surgiu e com que propósito ela surgiu, para chegar até os dias de hoje. Em 1118, Eustáquio, 9 cavaleiros nobres da França foram para Jerusalém e para defender os peregrinos da Terra Santa. Esses 9 cavaleiros tinham à frente Hugues de Payens. 9 anos depois, o rei Baduíno II, face ao trabalho desenvolvido por aqueles 9 cavaleiros, ele cedeu aquilo que eram os escombros do Templo de Salomão para que esses cavaleiros ficassem. A partir daquele momento, eles passaram a ser conhecidos e reconhecidos como Cavaleiros do Templo, Cavaleiros Templários. Daí vem o nome Templário. No Templo de Salomão, eles, buscadores e homens de muita coragem, foram revirando os escombros e penetraram em arquivos secretos que se encontravam dentro do Templo de Salomão. Lá, segundo ainda hoje nos é repassado, esses cavaleiros descobriram inúmeros segredos que estavam guardados ali. Contam que entre eles a Arca da Aliança, o Cálice do Santo Grau e o manto que hoje está em Turim, que a nossa ordem repassou para a Igreja Católica entre o século XVI e o século XVII. Então é daí que surge. Bernardo Claraval, um padre que havia fundado várias igrejas naquele período medieval, poucos anos depois, adota a ordem e lança para ela o seu perfil ideológico: justiça, verdade, honestidade, dignidade. Um cavaleiro templário tem que ser um homem justo, um homem digno, um homem honrado. Afinal de contas, ele é um guardião do templo, ele é um guardião do verbo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não pode faltar com a verdade, com a honradez e com a dignidade. E assim deu-se início à nossa ordem. Agora, os templários, mas eles começaram como esses cavaleiros pobres aí, mas do que se sabe da história, pelo menos da história exterior, né, aquela história que é contada para fora, eles depois acumularam grande fortuna, inclusive são tidos como os precursores do sistema bancário. É verdade, é verdade. Essa fortuna, ela foi adquirida, eles se mantiveram como pobres cavaleiros de Cristo. E essa fortuna, ela foi adquirida quando eles, ao realizar os trabalhos de segurança, de proteção de reis, de monarcas, de grandes proprietários de terra, eles foram ganhando, então, propriedades. E chegou a 9.000 propriedades. Também, aqueles que queriam atravessar de um país ao outro, atravessar no deserto com segurança, o que eles faziam? Eles deixavam o seu dinheiro depositado na ordem e levavam como se fosse um cheque, um documento para que eles pudessem resgatar aonde eles chegassem, ao seu ponto de chegada. Daí surgiu esse conceito da emissão de um título, né, que podia ser resgatado no seu destino, né? Agora, quanto tempo durou a ordem formalmente? Porque depois ela é desbaratada pelo rei da França, né, por 200 anos de existência. 198 anos 198 depois anos. Da sua instituição, Filipe o Belo, rei de França, com a situação econômica da França precária, ele, anteriormente, seu pai já tinha tentado introduzi-lo na ordem. Mas para ser um templário, principalmente naquele momento, era necessário muito mais
muito mais honradez, muito mais dignidade, né? E Filipe o Belo, ele ficou revoltado pela ordem não aceitá-lo. Jacques de Molay, considerado o último grão-mestre da ordem, no dia 13 de outubro de 1307, e daí vem a maldição da sexta-feira 13, havia ido na festa de uma nobre francesa com aproximadamente 100 homens. E chegando lá, o rei Filipe de França, mancomunado com um cavaleiro traidor, que sabia que ele ia só com aquele contingente, prenderam Jacques de Molay. Mas prender Jacques de Molay não resolvia, porque, pelos cavaleiros serem nobres, toda a Europa sabia disso. Era necessário mais. Então, eles tentaram impingir à ordem fatos que não eram verdadeiros. Desmoralizar, né? Desmoralizar. Dizer que cuspia na cruz e que faziam outras coisas hereges. Mas eles precisavam da aquiescência do Papa, na ocasião, Clemente V. O Papa não deu a autorização, mas se omitiu, se acovardou. Quando o Papa se acovardou, Filipe o Belo foi crescendo e em 1314, então, no dia 18 de março de 1314, ele queima Jacques de Molay e alguns outros líderes da ordem na porta da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Pensavam eles que naquele momento eles estariam tomando conta, se apossando dos tesouros da ordem. O que eles se apossaram foi aquilo que estava plantado, ou seja, as propriedades, os castelos, né? Os bens materiais. Os bens, não os bens materiais totalmente dito, mas aquilo que estava plantado fisicamente. Porque o resto dos tesouros, eles foram retirados de lá. E a própria esquadra templária nunca apareceu. Depois, no ano de 1500, nós vemos as caravelas que vieram ao Brasil. Cabral foi um templário, né? E a ordem se virou ordem de Cristo. Virou ordem de Cristo. E o que nós vimos foi que a ordem, ela se espalhou pelo mundo no descobrimento do Brasil, no descobrimento da América, né? Em outros tantos descobrimentos. Albino, quer dizer que valores como, repete para mim que eu não guardei. A honradez, a dignidade, a justiça, a verdade. São os valores, os princípios. São os princípios que alicerçam uma sociedade justa e digna. E que regulam e norteiam a ordem dos cavaleiros do templo. Isso. Esses princípios, né, como eu disse para você anteriormente, eles vieram com o padre que Bernardo Claraval, se tornou São Bernardo de Claraval, que trouxe com ele para dentro da ordem. Esse padre também, depois transformado em bispo, ele conseguiu, junto ao Papa, que a ordem só prestasse contas ao Papa. Então isso ajudava na manutenção e na obtenção dos bens da ordem, porque a ordem não estava sujeita a nenhum reino, apenas ao Papa. E todo o patrimônio pertencia à ordem. Não tinha que pagar imposto. Agora, os templários, a ordem templária, ela tem porque normalmente essas sociedades secretas, digamos assim, não é o caso dos templários, que eles não chegam a ser secretos, né? Mas tem uma descrição, é uma coisa, o templário é uma ordem reservada. Verdade. Não é? Vocês têm, assim, algum tipo de ensinamento esotérico que só é compartilhado para os integrantes da ordem? Claro que sim. O próprio Jesus, se nós buscarmos em Lucas, em Mateus, vamos ver Lucas e Mateus perguntando a Jesus por que a eles ensinas, ao povo, ensina por parábolas e a nós não. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Já no evangelho esotérico, que é o evangelho de João, que é onde acontece a grande revelação e que a ordem traz à luz do dia com muita transparência para os seus membros, nós vemos que João, o próprio começo de João, você vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele volta a Gênesis. Nós vemos também em João, já no capítulo 2, nós vemos Maria chamando Jesus para o ministério. E ele não a trata como mãe naquele momento. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele queria saber se Maria verdadeiramente era uma iniciada. E ali se dá o processo de iniciação esotérica de Jesus, quando acontece a transformação da água em vinho. Se nós buscarmos dentro do Evangelho de João, nós vamos ver que Maria, que os milagres ali são apenas 7. E que João, no final, ele diz assim, se todos os milagres fossem contados, não haveria espaço no mundo para publicar tudo aquilo que Jesus fez. Isso, absurdamente falando, mas isso quer dizer que é o seguinte, era infinito. E nós vemos já em João 14, nós vemos Jesus falando o seguinte, aquele que segue as minhas palavras e pratica os mandamentos, este tem relação comigo e com Deus. Não existe outro caminho. Ou nós acreditamos que Deus é o Criador do universo, que Jesus Cristo veio como Filho de Deus, porque se nós pegarmos a leitura do Cristo, o Evangelho de Cristo, para o nosso tempo e para qualquer tempo, nós vamos ver que ali está um manual capaz de conduzir a humanidade com passos seguros à sua total evolução física, mental e espiritual. Veja bem, então, mas a conduta social, como é que o templário se insere na sociedade? Ele desenvolve, no âmbito dessa instituição, dessa entidade, ele desenvolve alguma atividade específica ou ele dá o testemunho de sendo templário, se portando como uma pessoa, igual você falou, com dignidade, com justiça, com honradez. Com honradez. Não, ele dá uma participação. Cada templário é um soldado de Cristo. E como soldado de Cristo, ele busca trabalhar para que o ser humano seja melhor. Né? No Natal passado, por exemplo, a nossa ordem, alguns irmãos vestiram-se de Papai Noel, pegaram presentes, foram levar para as famílias mais carentes, enfim, existe no dia a dia o doar a palavra, o doar o ombro, o doar a amizade, o doar a caridade. Ontem aconteceu um fato incrível aqui no supermercado, em Vila Velha. Eu estava lá dentro, chega uma pessoa com deficiência e disse assim, você pode comprar esse lapiseira para mim? Ele deve ter uns 40, 45 anos. E eu doei o lapiseira e eu disse assim, como é tão barato fazer uma pessoa feliz? Porque eu não preciso despojar dos meus bens todos. Eu não preciso abandonar tudo, eu não preciso me transformar num eremita, eu não preciso largar a sociedade. Eu preciso, dentro da sociedade, inserido dentro da sociedade, fazer a minha parte, para que eu possa amenizar a dor do meu irmão e, dessa forma, dignificar a minha posição como filho de Deus. Albino, eu agradeço muito, prazer tê-lo aqui e uma honra para mim estar recebendo o prior da Ordem dos Cavaleiros Templários do Brasil. Grato pela sua presença. Nós é que agradecemos. Agradecemos em nome dos Cavaleiros Templários do Brasil e do mundo e nos colocamos sempre ao seu inteiro dispor, porque doar é a grande graça e receber é apenas a consequência do nosso doar. Em 9 minutos a gente contou com a presença do prior da Ordem dos Cavaleiros Templários no Brasil. Ele é membro também do Conselho Internacional da Suprema Militar Ordem Templária Hierosami, ou chega a SMTHO. Smoot. Albino Neves, com vocês em 9 minutos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acertos.
aprendendo a viver.